Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, logo após o pecado de Adão e Eva, logo após eles serem expulsos do Éden, do lugar perfeito, onde eles não tinham conhecimento do bem e do mal, onde eles eram inocentes no seu pensar e no seu sentir, logo após isso, foi determinado por Deus algumas coisas que aconteceriam com o homem e com a mulher. Por exemplo, a mulher ela foi condenada a sentir dores no parto. Ao gerar filhos, ela sentiria dores. E ao homem foi declarado o seguinte por Deus: do suor do seu rosto comerás. O que significa isso na prática, querido? Que se o homem não trabalhar, ele não terá mais o que comer. Por que isso? Porque no Éden era diferente. No Éden, o homem não precisava trabalhar. Deus provia todo o alimento necessário do campo. Surgia tudo para o homem comer. O homem não precisava fazer rigorosamente nada. Deus realizava tudo. Agora, o homem perdeu esse favor de Deus. E se ele perdeu esse favor de Deus, agora ele tem que trabalhar. E aí, querido, Deus não se contradiz naquilo que ele fala. Se ele disse que o homem vai trabalhar e do seu trabalho ele terá o pão, isso vai acontecer, independente das escolhas certas e erradas que ele faça na vida em outras áreas. Então, se o homem trabalhou, ele vai receber o seu salário. Então, seu marido saiu de casa, está em adultério, está lá com a amante dele. Como que funciona isso? Num primeiro momento, existe uma grande confusão mental. Ou seja, esse homem ele não sai de casa com tudo organizado. Até porque o homem não é assim. O homem não é organizado. O homem ele é impulsivo. Ele toma a atitude e pronto. Depois ele vê a besteira que ele fez. Então ele vai lá e saiu de casa. Estou apaixonado. Acabou tudo. Encontrei a mulher da minha vida. Você não presta mais. Nunca fui feliz com você. Vai embora. Ele parece que está tomando uma decisão consciente, mas internamente ele não está. A cabeça dele está confusa. Então, nesse primeiro momento, ele está com os olhos dele totalmente voltados para as emoções, para o sentimento, para a área sexual, para o novo amor, para essas coisas todas. E nesse momento, ele vai ser negligente com o trabalho. Por isso, nos primeiros meses, vamos dizer ali, em torno de 6 meses, não dá para a gente definir exatamente o tempo, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas ele vai passar um primeiro período de instabilidade financeira. Só que, no momento em que essa instabilidade emocional estabiliza, e ele define que ele vai ficar com aquela amante, que agora é para ele a mulher dele, e ele começa a olhar para o trabalho, ele começa a trabalhar de forma correta, honesta, o princípio inicial de Deus se cumpre. Então, se ele trabalha, se ele produz, ele recebe o resultado dessa produção. Então, não é uma questão aqui de Deus abençoar ou não abençoar. É um princípio sendo estabelecido. Se ele trabalha, se ele tem comércio, se ele tem negócios, ele faz esses negócios com a sabedoria que Deus deu a ele irá prosperar. E isso não tem nada a ver com o casamento. Isso tem a ver com um princípio bíblico. Porque existe uma diferença, queridos. Existe a diferença daquilo que Deus me dá e daquilo que eu conquisto com os meus talentos que Deus me deu.
Ah, Ivan, mas até para eu acordar todo dia, trabalhar todo dia, Deus precisa permitir. Deus precisa me dar saúde, Deus precisa me dar clareza. Sim, queridos. Não estou tirando o mérito de Deus em nada. Mas o que eu estou dizendo é que Deus não irá intervir em algo que ele disse anteriormente, que se o homem fizesse, ele teria o resultado. Porque Deus não pode se contradizer na sua própria palavra. Deus não é como o homem que se arrepende e muda de ideia. Lá em Números, capítulo 11, se eu não me engano, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é Deus. Nós nos arrependemos, mudamos de ideia, mentimos e fazemos um monte de besteira. Deus não é como nós. Aliás, nós é que precisamos ser mais parecidos com Deus. E quando eu digo Deus, é através de seu Filho Jesus, que veio como homem. E ele veio como homem para nos ensinar, nos mostrar o que é possível fazer como homem. Então, se a gente consegue olhar para Jesus e seguir a Jesus e imitar a Jesus, porque é possível, a gente se aproxima mais de Deus e consegue entender um pouco mais como Deus funciona, como Deus age, como Deus fala. Então, a questão da prosperidade do homem, a prosperidade carnal, ela tem muito a ver com o que o homem faz. Então, ele trabalha, ele recebe. Ele cria negócios, ele faz negócios, ele recebe por esses negócios, ele vai prosperar nesse negócio. O que é diferente das bênçãos e dos planos de Deus para o casal, que é aquela história, eu já falei aqui no canal sobre isso, de quando Deus te dá além do que você plantou, além do que você pediu, além do que você trabalhou. Aí é Deus. Já contei aqui para vocês algumas histórias da minha vida que Deus me deu além daquilo que eu plantei, além daquilo que eu sonhei, além daquilo que eu busquei. Hoje a minha casa vive o favor de Deus. Hoje, com o meu trabalho, eu fiz conquistas desse nível. Com Deus, ele levou as minhas conquistas a esse nível. E o legal é que eu ainda tenho promessas maiores de Deus, porque tem chegado pessoas na minha vida, nesse instante, dizendo assim para mim: Deus está multiplicando a tua unção, Deus está te dando além, Deus vai te dar mais, Deus vai te colocar sobre coisas maiores do que as que Ele já te colocou. E o que eu tenho dito para o Senhor? Amém. Eu recebo. Eis-me aqui.